Uma expressão muito conhecida no Brasil é a do coronel. Não o coronel de origem apenas militar, mas o coronel, aquele que tinha e detinha o poder, principalmente nas regiões do interior do Brasil. E hoje nós viemos conversar com João Gualberto, que tem um livro que foi publicado sobre este assunto. João, fala um pouquinho sobre a raiz desse nome que você deu aí ao seu livro, Invenção do Coronel. O livro tem um subtítulo, A Invenção do Coronel, Raízes, um ensaio sobre as raízes do imaginário político brasileiro. Porque é o seguinte, a gente sempre associa no Brasil o coronel como uma entidade perversa e o coronelismo como uma coisa atrasada. É também, mas não apenas, porque todo o sistema capitalista no mundo inteiro construiu esses personagens que fizeram a transição entre a antiga ordem e um sistema novo. No Brasil foram os coronéis. De um lado, eles tinham esse lado atrasado, e de outro lado eles tinham modernidade. Eram empreendedores também. Quer ver um exemplo para todo mundo entender? Mundinho Falcão, de Jorge Amado. Mundinho Falcão é a expressão de um velho coronel. Ele chega lá na terra onde ele vai, Itabuna, na Bahia, ele se envolve com a construção lá do canal e ele cria um Itabuna moderno. Ele financia o cara que vai fazer lá os ônibus, as marinetas, como chamam lá no livro. Ele financia quem vai fazer o restaurante, que é onde entra a Gabriela na história. Ele financia, ele cria a associação comercial. Então, se você pegar no outro romance do Rodrigo Cambará, lá no Érico Veríssimo, No Tempo e o Vento, é a mesma coisa. Anos 10, eles são cinema, sorvete, porque era uma coisa moderna, carro, né? Mas eles são os coronéis, no caso da Bahia, cacau, no caso do Espírito Santo, café, no caso do Rio Grande do Sul, são as grandes extensões de terra e de gado. Mas, enfim, esses personagens fizeram essa transição, criaram esse Brasil moderno que está expresso lá na Primeira República. Agora é uma modernidade com o pé no atraso. Isto é o Brasil, né? Até hoje o Brasil é isso. O Brasil é um país que não consegue dialogar com o futuro sem trazer o passado. Então nós não conseguimos fazer essa transição. Toda nossa modernidade está presa, de uma certa forma, no atraso. E qual o maior exemplo que a gente tem de coronelismo aqui no estado do Espírito Santo? Eu acho que o mais expressivo é a Fazenda Monte Líbano, onde nasceu Jerônimo Monteiro, onde nasceu Bernardino Monteiro, irmão dele, onde nasceu Dom Fernando. Em 1908, Florentino, Jerônimo era presidente do Estado, Dom Fernando, irmão dele, era bispo do Espírito Santo, e o Antônio, irmão dele, era presidente da Assembleia Legislativa. Depois dele, o irmão foi presidente do Estado, o Bernardino, e depois o cunhado, casado com a irmã dos dois, o Florentino. Então, eles tiveram entre 8 e 30, eles foram os donos do Espírito Santo. E, quando ele morre em 32, o seu herdeiro é o Carlos Lindenberg, que depois é deputado federal, governador do Estado 2 vezes, chegou até os anos 70, 80, na verdade, Carlos Lindenberg morre nos anos 90. E deixou aí como legado dessa construção toda a Rede Gazeta de Comunicações. Então, assim, é um passado que ainda nos visita. E o livro, João? O livro foi editado pela Edufis, a editora da universidade, pela primeira vez em 95, foi reeditado agora em 19, e entre a primeira e a segunda edição a gente agregou mais informações sobre algumas coisas que não estavam no primeiro, e ele também foi reeditado pela editora da universidade. Ele está à venda pela internet, no site da Edufis e na livraria da universidade. Ok, João, parabéns aí pelo resgate, mais uma vez, da nossa história. Obrigado.